Muito bom dia, espero que estejam a ouvir bem. Se ainda não estiverem desligadas, agradecemos que desativem as vossas câmaras e microfones para não haver uma subcarga das telecomunicações que interfira com a qualidade do webinar. No final do webinar haverá um espaço para perguntas e respostas, onde poderão esclarecer as vossas dúvidas através do chat do Microsoft Teams. Muito obrigado por participarem no primeiro webinar da InfoRap e por nos concederem o vosso tempo para estarem hoje connosco. Esta é uma oportunidade para darmos a conhecer várias soluções de hardware e software que permitem a implementação de práticas mais eficientes, o uso de tecnologias avançadas que reduzem os erros internos, poupam tempo e aumentam a produtividade dos vossos colaboradores e que contribuem para a satisfação global dos vossos clientes, através de lead times mais curtos, processos mais fluidos e a simplificação dos vossos workflows. Durante o webinar, irão ver o software IPP em funcionamento e conhecer na segunda parte deste webinar a marca de equipamentos premium RUCS. A sessão 2 está dividida em duas partes, com a colaboração do Helder Santos. Reservamos aproximadamente 30 minutos. 30 minutos para a apresentação do software IPP desenvolvido internamente em Calypso. O IPP é uma extensão do ERP em ambiente de armazém, desenvolvido para terminais portáteis ligados de forma online e em tempo real com o visual. A comunicação por Wi-Fi, o que permite a interação em tempo real entre o visual e os terminais no armazém. Entre as várias funcionalidades disponíveis, destacamos a recepção de mercadorias e o acompanhamento e controle de todo o processo de aprovisionamento, desde a colocação da encomenda ao fornecedor até à entrada em estoque em armazém, a inventoriação, que pode ser cega ou assistida, e em função de uma determinada zona do armazém, localização, marca ou família de produtos, a separação e picking de encomendas de clientes e a possibilidade de executar uma segunda conferência de quantidades ou post-picking, baseado na leitura de um QR Code de um documento, por exemplo, de vendas. A transferência entre armazéns e lojas, consulta no PDA para obter a disponibilidade de estoques dos diversos armazéns ou lojas, a consulta de preços de venda do código de barras lido. Para terminar, informamos que dispomos de uma solução de software para Smart TVs, que é um dashboard que permite que todos os colaboradores de um armazém vejam em tempo real, com cores diferentes, o estado dos documentos da logística ordenados por prioridades. Uma vez que estas soluções funcionam online e atualizam em tempo real o back-office visual, é necessário ter uma rede Wi-Fi com boa cobertura, estável e de alta qualidade. A InfoRap dispõe de capacidade técnica para efetuar o levantamento das necessidades, a configuração e instalação dos equipamentos, a manutenção dos mesmos e para propor o número de equipamentos, pontos de acesso necessários para garantir uma boa cobertura Wi-Fi. Na segunda parte deste webinar, e durante aproximadamente 30 minutos, iremos ter connosco o Jorge de Leão, engenheiro de pré-vendas para Espanha e Portugal da RUCS Networks, que irá dar a conhecer a oferta da RUCS, o portfólio de switching, pontos de acesso, conceitos de gestão de rede, RUCS One, Smart One, Unleashed, IoT, inteligência de rede e RUCS One Gateway. Reservamos para o final do webinar uma sessão de perguntas e respostas onde poderão esclarecer as vossas dúvidas através do chat do Microsoft Teams. Estamos obviamente disponíveis para posteriormente apresentarmos reuniões de esclarecimentos, demonstrações personalizadas e para respondermos a outras questões ou dúvidas que tenham. Esperamos que o webinar corresponda às vossas expectativas e, mais uma vez, muito obrigado por participarem neste webinar. Sem mais demoras, passo a palavra ao Helder Santos para ele sucintamente apresentar algumas funcionalidades disponíveis no IPP.
Bom dia a todos. Penso que me conseguem ouvir. Para quem não me conhece, eu sou o Helder e vou, na próxima meia hora, tentar-vos mostrar as principais funcionalidades do IPP e a integração com o Visual SX. Nós criámos esta solução, isto divide-se principalmente em 4 módulos. Portanto, temos a conferência das mercadorias de fornecedor, temos a conferência das mercadorias do cliente e temos a conferência dos processos de transferências internas, quer na saída, quer na recolha do armazém de destino. Deixa-me só ver se eu consigo apresentar aqui. Portanto, do lado do Visual SGX existe um back-office que, quando a aplicação está licenciada, aparece nos interfaces e é onde nós conseguimos fazer a gestão e o controle de todas as configurações do IPP. Portanto, aqui nós tentámos criar aqui uma solução que fosse versátil e que não obrigasse os clientes a terem que implementar o IPP com os módulos todos de uma vez, porque sabemos que a implementação deste tipo de soluções, dos processos logísticos, pode ser algo complicado e que precisa de ajustes e de afinar todos os processos. Portanto, a primeira coisa que nós temos que dizer é em que secções e armazéns é que vamos usar o IPP. Portanto, isto está dividido pelos módulos que eu falei há pouco. Portanto, na faturação externa, para efeitos do webinar, nós vamos usar o IPP na secção 1 e 2. Na faturação interna, também a secção 1 e 2. E, no caso das compras, vamos trabalhar com o IPP no armazém 1. Portanto, mas isto, facilmente, nós conseguimos implementar isto faseadamente, começar pelas compras, pelas transferências internas, pela faturação externa, sem impacto do processo. Para além de definir as secções com que vamos usar o IPP, temos depois que tipo de documentos é que vamos usar para a comunicação do IPP. E, mais uma vez, para efeitos do webinar, vamos dizer que no caso da faturação externa, vamos comunicar para o IPP os pedidos de adiamento feitos. A outra opção é comunicarmos as encomendas. E, na geração, vamos dizer que a aplicação não vai gerar documento automático. Ou seja, vamos colocar em manual, mas a alternativa é o software gerar automaticamente uma guia de remessa, uma fatura recibo, e inclusive fazer a impressão da mesma. Ou seja, quem está a aviar um pedido de aviamento, ao fechar esse processo, a aplicação pode gerar a fatura automática e fazer a impressão para a impressora que for o caso. No caso da faturação interna, para efeitos do webinar, vamos comunicar também os pedidos de aviamento, vamos configurar para que ele gere uma guia de remessa automática e, no lado do armazém de destino, vamos carregar esta guia de remessa para o IPP e fazer a recolha das mercadorias que foram enviadas. No caso das compras de fornecedor, podemos comunicar encomendas a fornecedores ou guias de conferência. Neste caso, vamos configurar para guias de conferência e vamos pedir que ele gere uma guia de remessa automática. Ou seja, cada vez que eu fecho um processo de conferência de mercadorias do fornecedor, o sistema, desta forma, como está configurado, vai criar automaticamente uma guia de remessa e vai dar logo entrada
da mercadoria em estoque. No caso dos utilizadores, nós importamos os utilizadores que estão criados já no Visual SX e, com os módulos disponíveis no IPP, vamos dizer que tipo de permissões é que este utilizador tem acesso. E vamos dizer que no caso das vendas, vamos dizer que secções é que ele pode usar e que tipo de permissão é que ele tem. Se pode ler quantidades em excesso, pode fazer substituições, pode incluir referências que não existem no documento de origem, se pode fechar um processo com quantidades parciais, e cada módulo tem as suas próprias permissões para que possa ser o mais versátil possível. E, inclusive, podemos ter um utilizador, que neste caso o 99 tem acesso aos 4 módulos, mas podemos ter um utilizador que tem acesso, por exemplo, apenas ao módulo da recolha das transferências internas. Não queremos que ele faça mais nada e, portanto, damos só acesso a este módulo. Depois temos aqui uma série de configurações, que são as impressoras por armazém, para dizermos com que impressora é que o IPP vai funcionar em cada um dos armazéns. Temos uma opção de variáveis que nos permite desenvolver especificamente ou não funcionalidades para cada caso. E vamos sair aqui do módulo. Portanto, este módulo das definições permite-nos configurar o IPP de uma forma centralizada. Okay? Para além disto, no menu, temos a possibilidade de reenviar documentos, temos a possibilidade de desligar documentos. Um documento que está comunicado no IPP, por algum motivo, nós podemos precisar de o desligar. Temos uma consola de gestão que nos permite, para ver se eu consigo abrir aqui, que nos permite ter uma noção do que é que se está a passar no armazém. Ou seja, não consegue mostrar aqui. Vamos ver, ela já estava aqui aberta. Que nos permite ter uma noção do que é que se está a passar no armazém. Portanto, isto são todos os documentos que foram comunicados para o IPP e o que é que aconteceu a seguir. Portanto, a gente sabe que esta guia de conferência deste fornecedor deu origem a esta guia de remessa. Se nós entrarmos dentro deste processo, portanto, conseguimos ver que foi o operador do IPP 99 que fez esta conferência e que artigos é que ele conferiu, com que quantidades é que ele conferiu. Portanto, isto dá-nos a noção do que é que está a passar no armazém ou do que é que se passou com um determinado processo. Já cá voltamos. Agora, se calhar, passávamos para a parte do PDA. Portanto, eu estou aqui a mostrar esta janela. Isto é a aplicação que está a correr num PDA. Isto é um PDA com o Android, no mínimo de 4 polegadas. Eu posso tentar mostrar aqui na câmara. Portanto, será algo deste género, embora não tenha que ser este modelo especificamente. E, portanto, eu estou a mostrar a imagem do que está a aparecer no PDA. Estou aqui a mostrar no ecrã. Portanto, a primeira coisa a fazer é escolhermos a base de dados. Portanto, podemos ter o IPP ligado a mais do que uma base de dados. Fazemos a autenticação na aplicação. E, baseado nas minhas permissões, que eu defini antes, tenho acesso às aplicações que me foram dadas. Portanto, neste caso, se calhar vamos começar por uma conferência de uma compra. Eu já tenho isto está aqui a abrir numa janela diferente. Ok. Portanto, eu aqui tenho uma encomenda de um fornecedor. Vamos gerar uma guia
de conferência para ser comunicada para o IPP. Portanto, isto é Visual SGX, eu não vou perder muito tempo com esta parte. Ok? Portanto, gerei uma guia de conferência e pelas minhas definições eu vou ter a minha guia de conferência já aqui no módulo das compras. Ok? Portanto, a intenção é termos aqui uma lista de todas as guias de conferências feitas no Visual. Podemos ordenar estes documentos por vários critérios, entidade, data, tipo de expedição, documento, qual descarga, etc. E vamos escolher este documento para começarmos a conferir a nossa guia. Ele dá-nos a lista dos artigos que estão na guia de conferência e vamos ler os artigos que estão a chegar do fornecedor. Este símbolo, esta cor aparece nos artigos porque é um aviso, e este símbolo também é um aviso de que há pendentes de saída. Ou seja, eu não me vou preocupar a arrumar estes artigos porque sei que há pendentes de saída. É meramente informativo. Portanto, eu vou começar aqui a ler os artigos. Tem aqui os códigos de barras. Vou dizer que quantidade é que chegou. Vou dizer que foram 500. A outra possibilidade é nós substituirmos esta mãozinha por um código de barras e cada leitura que a gente faça, ele vai assumir a quantidade de 1. Portanto, podemos trabalhar de ambas as formas. Isto com código de barras, eu tenho os códigos de barras aqui impressos no papel. A outra alternativa é tocar com o dedo em cima do artigo e ele tem exatamente o mesmo efeito. Um artigo que não tenha código de barras, ou que o código de barras não esteja legível, etc. Podemos sempre escolher o artigo por duplo toque ou, no pior dos casos, colocar aqui mesmo o código de artigo, de forma manual. Podemos ter a permissão de adicionar um artigo. Vamos supor que um fornecedor enviou um artigo que não estava na encomenda, podemos permitir que o operador do armazém faça a leitura deste artigo e o que a aplicação vai perguntar é se queremos adicionar este artigo, se queremos substituí-lo por outro que o fornecedor fez a substituição ou se não queremos fazer nada. Neste caso, vamos adicionar este artigo à conferência. Vamos pôr aqui algumas quantidades. Ok? Portanto, nós não temos que acabar a conferência na totalidade, podemos a qualquer momento fazer a gravação deste processo e mais tarde retomá-lo. Como é que isto pode ser feito? Se suspendermos este processo fica suspenso, mas não é comunicado ao visual estas quantidades que nós já fizemos a leitura. Se guardarmos, que é o que vamos fazer, vamos guardar este processo e o que ele vai fazer, ok? Falta-me ter aqui uma tarefa agendada que tem que estar a correr. Ok, ela já está a correr. Então, se nós viemos aqui às guias, não sei se está a correr, vamos ver aqui novamente as tarefas agendadas. Então, há uma tarefa agendada que vai estar a correr no servidor e de forma automática de forma automática, vou pôr aqui só a data 2, de forma automática ele criou a guia de remessa com as quantidades que nós já lemos no PDA, ok? Portanto, ele adicionou o artigo que nós lemos que não estava no documento e adicionou os restantes artigos com as quantidades que nós lemos.
E estes artigos, a partir deste momento, já estão no estoque do ERP. E o que ele fez a seguir foi enviar os pendentes novamente para o PDA. Ou seja, nós podemos dar entrada da mercadoria faseadamente e ter sempre no PDA os pendentes. Okay? Portanto, nós neste momento não nos falta conferir este, a qualquer momento podemos fazer o resto. Vamos agora para a encomenda do cliente. Vamos gerar o aviamento, que é este documento que a gente está a comunicar. Os processos são todos muito idênticos e os ecrãs lá do PDA são exatamente iguais. Ok? Temos o aviamento feito. Portanto, temos uma encomenda de cliente, alguém decidiu que aquilo era para fazer o aviamento, criou o aviamento vem parar aqui ao PDA. Eu vou conferir, eu vou separar esta mercadoria, o processo é exatamente o mesmo. Neste caso, vamos fazer uma separação total, sem parciais, embora ele permita a separação parcial. Quando a separação está total, ele vai colocando a verde quando a quantidade picada é igual à quantidade de documento. Cá em baixo também diz que a quantidade separada deviam ser 10 e que estão de facto separados 10. Temos também a possibilidade de suspender e aguardar ali por qualquer coisa que falte, ou de guardar este processo. E vamos gravar o processo. E uns segundos depois, este processo estará no visual comunicado. Ok? Nós dissemos que, no caso dos clientes, ele não iria gerar o documento automaticamente. Portanto, ele vem para aqui com o estado M, quer dizer que está preparado lá do IPP. Nós aqui, agora, do lado visual, fazíamos o resto do processo. Seria fatura recibo, guia de remessa, o que quer que fosse. Ele assume as quantidades que vieram do lado do IPP. Temos aqui um link para aceder ao processo do IPP. Pode dar jeito para percebermos quem é que fez esta separação, se houver algum erro, para qualquer despiste. Okay? Portanto, eram estes artigos, as quantidades previstas eram estas e as reais são estas. Pode não acontecer isso, e é preciso perceber o motivo de a quantidade ter que ser parcial. E se isto estivesse tudo bem, só tínhamos que gerar, ainda podemos abrir o documento em edição para acrescentarmos o que nós quisermos, e isto agora iria gerar uma fatura normal do visual. Esta fatura do visual terá todas as funcionalidades de rastreio que vocês já conhecem. Encomenda, passou a aviamento e agora gerou aqui a fatura. No caso da transferência interna, o processo é, mais uma vez, idêntico. Portanto, eu tenho aqui uma encomenda do armazém do Porto. Isto é para o envio, portanto, do armazém de Lisboa, vamos enviar para o armazém do Porto. No armazém do Porto vamos gerar um aviamento. Os artigos em questão. Okay. Portanto, do lado do IPP vamos ter aqui, na transferência interna de saída, vamos ter o aviamento. Processo novamente igual. Menus exatamente iguais. Okay. Vamos aviar tudo. Vamos fazer por aqui e o 395, vamos aviar tudo. Neste caso,
Vamos aviar tudo. Vamos guardar. Será gerada uma guia de remessa para o transporte desta mercadoria. E a data de hoje. Ok? Gerar aqui uma guia de remessa para o transporte desta mercadoria. E o utilizador do porto, se tivesse o IPP no armazém dele, iria fazer o login com o utilizador do porto. Só tem permissão para fazer a recolha de transferências internas, escolheria a guia de remessa e iria ler os artigos que foram enviados do armazém de Lisboa. Eu aqui vou ler a mais, de propósito, e vou ler um artigo que não estava na guia. Portanto, ao ler o artigo que não estava na guia, ele vai adicioná-lo à conferência. Isto é configurável, evidentemente, mas vamos ler. Vamos supor que pelo caminho apareceu, ou foi por engano enviado um artigo a mais deste, e este artigo também foi enviado por engano. Vamos guardar isto. Ok? Esta guia, se viermos aqui à consola de gestão, só para hoje. Já cá voltamos à consola de gestão. Se viermos aqui à faturação interna, esta guia de remessa já foi recepcionada, já foi recolhida no armazém de destino, e aqueles artigos que temos a mais, podemos configurar, e isto é opcional, podemos configurar para ir para o contencioso. O contencioso não é mais do que irem para lá parar as diferenças entre o envio e a recolha. Okay? A gente sabe que este artigo, foi o que nós lemos, que não estava na guia, é uma sobra. E este artigo, também temos a quantidade 1, que enviámos 4 e ele recepcionou 5. Neste contencioso, depois, alguém do back-office vai ter que decidir o que fazer a isto. Ou repõe as quantidades, porque de facto o artigo veio, ou devolve as quantidades porque não eram previstas. Se for quantidade menor, também podemos ter aqui o registro do contencioso de uma quebra para depois se perceber o que é que aconteceu. Okay. Portanto, eu vou agora sair daqui novamente, que este utilizador não tem acesso a tudo. Estes são os 4 módulos principais do IPP. Módulos novos, temos aqui este de conferência de quantidades. Este módulo serve para a gente, a seguir um processo de picking, quando estamos a carregar para o carro, para o caminhão, ou seja, para o que for, fazer outra verificação da mercadoria que estamos a enviar. Ou seja, muitas vezes separamos a mercadoria, mas mesmo assim, depois de carregar para o carro, ou para a paleta, ou para onde quer que seja, mesmo assim depois detectam-se erros. Ou porque vai um artigo que não era suposto ter ido, ou porque vai um artigo a menos, etc. Portanto, e este processo aqui vai ajudar a perceber, já depois de termos o documento de venda ou de transporte na mão, vai ajudar a perceber se estamos a carregar tudo ou não. E aqui, portanto, nós temos a fatura, neste caso é uma fatura, tem uma fatura do visual na mão, tem o QR Code que agora tem que ter, e ao lermos o QR Code, ele vai nos dizer que são estes artigos, com estas quantidades, que a gente tem que carregar
para o carro. E vamos lendo isto. Se ler a mais, ele vai avisar que está uma quantidade que já está verificada. Se ler a menos, vai ficando, não fica verde, portanto, vai ficando sempre a vermelho. Portanto, eu estou a carregar para o carro e estou a conferir o que estou a carregar para o carro. Se isto for uma lista muito grande, eu posso ver só as quantidades que ainda me faltam carregar ou conferir o que quer que seja. Portanto, e vamos terminar isto. Vamos dizer aqui que estou a carregar 6 quantidades deste. E quando chegar ao fim, ele vai mostrar este símbolo, dizer, ok, o que está carregado, ou o que está novamente separado, o que é que seja, está de acordo com o documento de venda do visual, ok? Portanto, não precisamos de, no caso da fatura, os documentos de venda, não precisamos de imprimir um novo código de barras, podemos usar o QR Code que neste momento as faturas têm que ter já, não é? Pronto. Vamos sair daqui. Existe aqui um módulo também novo, que é da consulta, e aqui no módulo da consulta, eu vou ler aqui um artigo qualquer, e ele vai nos dizer o estoque, os pendentes de saída, os pendentes de entrada, em cada um dos armazéns, as linhas de preço deste artigo, e permite-nos também, por permissões, associar um código de barras a este artigo. Muitas vezes a dificuldade que existe é temos os artigos, mas não temos códigos de barras associados ao artigo. Portanto, isso pode ser feito no visual, mas se o operador tiver e tiver este acesso, ele pode associar um código de barras diretamente ao artigo. Se o artigo já existir na base de dados, eu vou ler aqui um artigo, um código de barras. Portanto, se o artigo se o código de barras já existir na base de dados, ele não vai deixar associar ao artigo. Se for um código de barras novo, vou tentar. Como é que não chega? Chega-me aqui esse código de barras da garrafa. Okay. Pronto. E ele diz que vai. Pergunta-nos se queremos atribuir código de barra X ao artigo que nós estamos. Vamos dizer que sim. Ok? Pronto. E temos este artigo com mais este código de barras. Os processos a seguir de conferência de picking já vão ter associado este código de barras. Não sei como é que estou em termos de tempo, mas se calhar já passei o meu tempo. Pronto. Em termos de IPP, isto tem que ser rápido, tem que ser só passar pelas funcionalidades mais importantes. Vou só dar aqui uma aproximação às contagens físicas, que todos sabemos que neste momento é importante e obrigatório que as contagens físicas estejam, que o inventário esteja o mais correto possível. Portanto, as contagens físicas são uma aplicação relativamente simples, que é, e isto vocês já devem conhecer do lado do visual, criamos a definição de contagem do lado do visual. Neste caso, eu criei a contagem Webinar 4 sem qualquer artigo e criei a contagem Webinar 5 com estes artigos, ok? O que temos que fazer do lado do PDA é recolher aquelas contagens, Webinar 4 e Webinar 5. Ok? Neste momento nós temos aquelas contagens do lado do PDA e agora podemos ir para os armazéns fazer a contagem. Vou escolher o Webinar 4, não tinha artigo nenhum, só tenho que andar pelo armazém a ler artigos. Okay? Se tocar em cima de uma linha do artigo, podemos mudar a quantidade
ou eliminar a quantidade. Vamos dizer que aqui são 40. Ok? E posso, a qualquer momento, fazer a pesquisa de algum artigo para perceber se já o contei ou não, pôr um filtro para mostrar só os artigos que eu efetivamente já contei, e a qualquer momento podemos fechar esta contagem, enviar esta contagem para o ERP, ok? E, entretanto, vou-vos mostrar a contagem com artigos incluídos. Portanto, eu sei que me mandaram contar estes artigos, só tenho que ir pelo armazém à procura deles e contá-los. Ok? O outro não vou contar. Vamos gravar. Vamos enviar a contagem para o servidor. E do lado do Visual SX, isto, muitos de vós já devem conhecer e usar isto. Portanto, eu vou dizer que para esta contagem vou fazer a importação daqueles ficheiros que foram criados. Ok? Portanto, ele vai buscar os artigos e as quantidades que nós contamos e nesta vamos importar o outro ficheiro. Ok. Depois daqui é todo o processo já conhecido do lado do visual. Podemos ver as quantidades, podemos tirar uma listagem das quantidades. Portanto, eu contei 4 e a existência diz que são 2, etc. Mas isto já são processos que vocês conhecem, ou pelo menos a maior parte de vocês. Na importação manual, conseguimos corrigir as contagens que vieram do lado do PDA. Ok? Portanto, aqui nós ainda conseguimos corrigir o que veio do lado do PDA. E se isto tivesse tudo correto, só tínhamos que fazer a geração dos ajustes. Mas isto, eu não vou avançar, porque isto já são processos do visual que vocês estão mais do que habituados a isto. E esta aplicação das contagens simplifica que evita que alguém tenha que andar no armazém com um monte de folhas, com os artigos, a tomar nota das quantidades, ou com um portátil a escrever no Excel, etc. Portanto, é uma forma fácil de fazer a contagem física. Eu, da minha parte, já fora do tempo, termino e vou ficar disponível para o fim da sessão para vos responder às perguntas que vocês acharem, as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem. Novamente, bom dia e muito obrigado, Helder, pela tua participação e pelas mensagens que transmitiste. Queria passar uma mensagem importante que tem a ver com a implementação do IPP. O mindset, digamos, das empresas ao implementar este tipo de soluções tem que mudar um bocadinho, uma vez que todo o workflow que existe em algumas empresas baseado em papéis, digamos, vai passar para processos digitalizados, digamos, o workflow do IPP vai eliminar, e tem como principal vantagem eliminar os papéis,
portanto, tudo é tratado ao nível do back-office do visual e nos PDAs através do IPP. Queria também fazer uma referência importante relativamente à nossa experiência com a RUCS, portanto, antes de passar a palavra ao Jorge de Leão da RUCS, nós temos apostado na RUCS devido ao relacionamento e confiança que temos tido em projetos implementados em parceria. Portanto, tem corrido muito bem, estamos satisfeitos com a parceria, é uma marca premium, cuja qualidade de material e o sinal que disponibilizam é de alta qualidade. Outra característica associada à oferta da RUCS tem a ver com a simplicidade da configuração da rede empresarial, incluindo a rede guest. Por outro lado, a gestão de todos os APs e dispositivos ligados à oferta, aos equipamentos da RUCS, é extremamente acessível por browser e até por app, digamos, a correr em smartphones. A possibilidade de ter uma visão do switch também, quando entra na aplicação por browser. Outro ponto importante que é necessário destacar tem a ver, digamos, com o apoio que nós temos da RUCS relativamente ao levantamento técnico que é feito antes da implementação das soluções. Portanto, normalmente em Farap, a equipa de trabalho que trabalha com a RUCS pede uma planta do edifício das instalações do cliente e todos estes dados são introduzidos numa plataforma para obtermos o melhor cálculo do número de APs necessários para a cobertura da área pretendida. Seguidamente vou passar a palavra ao Jorge Leão da RUCS para que ele possa apresentar o portfólio de soluções e equipamentos da RUCS. Muy buenos días a todos. Me pidieron los compañeros de Forrap que hablaran en español. Así que yo no sé portugués, así que tengo que hablar en español y en inglés. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por atender. Jorge, desculpe interromper, o som não está a sair bem. O som não está a sair bem. ¿Hola? O som não está a dar direito. El sonido no está bien. Ah, así. ¿Hola? Sim, ¿Se oye agora mejor está ahora? ótimo. Sim, agora ótimo, sim. Vale, ahora mejor. Perfecto. Bueno, pues nada, pues gracias. Vamos a ver ahora soluciones RUCS para estos entornos. Bueno, a ver, ¿cómo paso de...? Estaba comentando que para pasarlas... Ya está, vale, ya está. Sí, bueno, estaba comentando que yo no sé hablar portugués, así que puedo hablar español o inglés y ellos me pidieron que hablara español. Así que nada, pues lo haremos en español. En primer lugar, vamos a comentar las dificultades que hay en estos entornos de almacenes, logística y fábricas. La primera dificultad es el entorno radio, que suele ser muy complicado. Es decir, tenemos techos muy elevados, estructuras metálicas, entornos muy propensos a las interferencias y, sobre todo, dinámicos. Es decir, tenemos estanterías que pueden estar llenas o pueden estar vacías, los materiales son desconocidos, un día son unos materiales, otro día son otros. Es decir, es un entorno radio muy complejo, muy complicado y que cambia todo el rato, es dinámico. Y la infraestructura Wi-Fi no puede cambiar, es la misma y tiene que funcionar siempre. O sea, el diseño tiene que funcionar tanto si está todo lleno como si está vacío, con un material o con otro, de cualquier manera. Esa es la primera complicación que tenemos en estos entornos. Aquí vemos otros ejemplos
en fábricas donde vemos estructuras metálicas, cambiantes. Un día tenemos el proceso de fabricación es de una manera, otro día es de otra. Entonces, son entornos muy propensos a las interferencias. Aquí vemos otro ejemplo. Luego también comentamos el tema de las temperaturas que en estos entornos normalmente se utilizan puntos de acceso de exterior porque la temperatura puede variar. Puede ser mucho frío, mucho calor, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Bueno, pues todos estos fenómenos son los que hacen bastante complicado el entorno Wi-Fi y los que hacen que la tecnología Wi-Fi, bueno, pues si no se hace un buen diseño, si no tenemos una buena tecnología, pues es difícil que funcione bien. Hay otra dificultad añadida que es los dispositivos cliente. Estos dispositivos son inteligentes y tienen unas funcionalidades muy buenas que os han comentado ya los compañeros, pero la radio Wi-Fi normalmente no es la más avanzada porque el ancho de banda necesario es muy pequeño. Entonces, suele ser una radio bastante normal, no de las más modernas como puede ser un móvil. Entonces, esto es otra dificultad. Luego también algunos robots, las PDAs a lo mejor menos, pero a veces cuando se usan robots que se van moviendo en la logística, suelen ser muy sensibles a la latencia y a la pérdida de paquetes. Si hay alguna pérdida de paquetes durante un roaming, el roaming es cambiar de un punto de acceso a otro. Pues si hay alguna pérdida de paquetes, hay veces que estos equipos se quedan bloqueados y ya no se mueven. Entonces, manualmente alguien tiene que resetear el equipo. Esto seguro que os ha pasado alguna vez. Bueno, pues por eso es muy importante que la red Wi-Fi sea muy fiable y funcione muy bien. Estos son las principales dificultades que nos hemos encontrado en este tipo de entornos según nuestra experiencia. Bueno, aquí vemos un poco el resumen de todas las cosas que hemos comentado. Vamos a seguir adelante. Ahora os voy a comentar la fortaleza de Ruckus en estos entornos. La fortaleza principal, hay muchas, la principal es la radio. La radio probablemente sea la mejor radio del mercado y vamos a comentar por qué. Bueno, pues Beamflex es una funcionalidad patentada por Ruckus, solo la tiene nuestra marca, que consiste en lo siguiente, y es dirigir la señal hacia la dirección donde es necesaria. Vemos aquí el ejemplo de una antena estándar. Una antena estándar, en este ejemplo, es omnidireccional, que apunta a todas las direcciones. Cada vez que un punto de acceso envía un paquete, se envía en todas las direcciones. Bueno, pues si usamos una antena direccional, se envía con ese diagrama de radiación, pero es estático, es siempre el mismo, no cambia. ¿Qué ocurre con Beamflex? Con Beamflex el diagrama de radiación es dinámico, es decir, cada vez que el punto de acceso envía un paquete, apunta en la dirección donde la señal es necesaria. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que ya esto es dinámico, es decir, el punto de acceso, ahora voy a transmitir a este cliente, pues apunta para allá. Ahora voy a transmitir a este otro que está allí, pues apunta para allá. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Pues reducir de manera drástica las interferencias. ¿Qué tipos de interferencia hay? Cocanal e intercanal. Cocanal son interferencias dentro del mismo canal. Aquí vemos un ejemplo. Vemos dos puntos de acceso en el canal 6 y vemos cómo un punto de acceso interfiere en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que solo uno puede hablar a la vez. Hablar o recibir. Es decir, si uno de ellos está recibiendo una trama de un cliente y a la vez el otro punto de acceso está transmitiendo, hay una interferencia. Los dos puntos de acceso y todos sus clientes conectados están compartiendo el ancho de banda del canal. Solamente puede hablar uno a la vez. Esto es la interferencia cocanal, pero también existe la interferencia intercanal. Intercanal es que el canal adyacente, el canal 6, está entre el canal 11 y el canal 1. Bueno, pues estos dos canales meten un poco de ruido en el canal 6. No impiden que el canal 6 funcione, el canal 6 funciona,
pero el nivel de ruido aumenta el nivel de ruido. Aquí vemos cómo los 3 puntos de acceso que hay alrededor, uno en el canal 11, otro en el canal 1 y otro en el canal 11, están metiendo ruido al punto de acceso que hay dentro del círculo rojo. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que aumenta el ruido. ¿Qué pasa con Beamflex? Aquí vemos un ejemplo donde los puntos de acceso están apuntando hacia donde están sus clientes. Y esto es dinámico. Cada vez que apuntan a un cliente, apuntan en esa dirección. Bueno, pues aquí vemos cómo cada punto de acceso apunta en una dirección distinta y ninguno de ellos está generando interferencia al punto de acceso del círculo rojo. Estamos eliminando la interferencia cocanal y reduciendo drásticamente la interferencia intercanal. De esta manera, los 2 puntos de acceso en el canal 6 pueden transmitir y recibir a la vez. No están compartiendo el canal. Cada uno dispone de todo el ancho de banda del canal 6 para él y sus clientes. Los 2 a la vez. Se está reutilizando el mismo canal. Entonces, esto hace que la capacidad global de la red sea mucho mayor. La situación es que, además de que estás reutilizando los canales, también el ruido es menor por las interferencias intercanal. Esto quiere decir que cada cliente se conecta a mayor velocidad, la ocupación de canal es menor y hay más espacio para más clientes. Aquí vemos que esta radio es muy avanzada y en entornos dinámicos complejos como son los que hemos comentado de almacenes, logística y fábricas, pues esta tecnología es muy potente. Hay muchas más funcionalidades radio avanzadas, no vamos a entrar en detalle. Simplemente aquí vemos otras tantas, no solo el Beamflex es la primera, pero luego hay otras muchas que no vamos a entrar en detalle, simplemente que veáis que Ruckus tiene una radio muy avanzada, que hace que funcione en los entornos radio más complejos. No quería dejar de comentar que los puntos de acceso Ruckus tienen radio IoT, Zigbee, Bluetooth Low Energy, Z-Wave también, con lo cual en aquellos entornos donde necesitéis este tipo de tecnologías para conectar dispositivos IoT, pues Ruckus también os va a facilitar una solución perfecta para estos entornos. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de la Wi-Fi Alliance, es la máxima autoridad en el mundo de Wi-Fi. ¿Podemos abrir un navegador aquí? Quería enseñar, esto yo me imagino que será, bueno, no sé si tenéis el Chrome. Vale, si yo escribo aquí Chrome, Google Chrome, vale. Pues voy a abrir un navegador y os voy a enseñar una búsqueda. A ver, si pongo R750 Wi-Fi Alliance, ¿vale? Aquí vamos a ver el primer resultado que vemos aquí es una web de la Wi-Fi Alliance. La Wi-Fi Alliance es la máxima autoridad en el mundo de Wi-Fi. Son los responsables de certificar a los fabricantes. Cuando sale un nuevo estándar, el último es Wi-Fi 6, para que un fabricante tenga la certificación Wi-Fi 6, tiene que ir a la Wi-Fi Alliance y decir, oye, me quiero certificar. Entonces la Wi-Fi Alliance pone unos laboratorios a disposición y se hacen pruebas con esos equipos que pasan por el laboratorio para verificar que cumplen con todo el estándar. Y si pasan todas las pruebas, entonces el fabricante obtiene la certificación. Bueno, pues ese laboratorio se llama el test bed, que es el conjunto de equipos que componen el laboratorio para certificar a otros fabricantes. Bueno, pues aquí vemos cómo en la web de la Wi-Fi Alliance, esta web no es de Ruckus, es de la Wi-Fi Alliance. Vemos lo que pone por aquí abajo. Y estos dos dispositivos son los primeros en obtener la certificación. El primero es una tablet, es un cliente, y el segundo es un punto de acceso. Con lo cual, Ruckus es el primer punto de acceso que obtiene la certificación Wi-Fi 6. Y más importante todavía, el test bed. El test bed es el conjunto de equipos que componen el laboratorio de la Wi-Fi Alliance, donde se hacen las pruebas para certificar a los fabricantes que quieren obtener la certificación. Estos equipos vemos chipsets de Broadcom.
chipsets de Cypress, de Intel, Marvell, Qualcomm y un punto de acceso, solo uno, el de Ruckus. Vemos que Ruckus forma parte del testbed de la Wi-Fi Alliance. Esto simplemente es una prueba irrefutable del liderazgo de Ruckus en lo que es la tecnología radio y probablemente sea la mejor del mercado. Antes de pasar a los switches, simplemente comentar que esta radio tan avanzada de Ruckus es muy ventajosa en los entornos tan complicados que hemos comentado al principio. Bueno, los switches de Ruckus no vamos a entrar en detalle tampoco, simplemente que conozcáis que tenemos un amplio portfolio de switches, desde los switches de acceso de 1 giga con uplinks de 10-25 gigabits, pasando por multigigabit, pasando por todos los intermedios de agregación, hasta los switches de core a la derecha, que tenemos switches incluso de 32 puertos de 100 gigas, todos ellos. Con ellos, bueno, pues somos capaces de conformar cualquier tipo de arquitectura. Ahora veremos algunos ejemplos. Algunas ventajas importantes son el stacking avanzado, que se puede hacer a larga distancia usando fibra. Puedes hacer stacking en distintos racks de comunicaciones. No hacen falta que estén en el mismo rack, sino en distintos, a través de fibra, se unen y se puede hacer stacking. Esta es una de las ventajas. Otra es la flexibilidad en la gestión de los switches. Se pueden gestionar por CLI, como toda la vida, pero también con herramientas de automatización como Ansible, soluciones de SDN como OpenFlow estándar, y luego también tienen una API RESTful para poder integrar con cualquier otro tipo de sistema. Esto es una gran flexibilidad. Luego, la garantía de por vida. La garantía de por vida es de serie, no es un soporte añadido. Sin comprar soporte, solamente por comprar el hardware, tienes Next Business Day durante todo el tiempo de vida del producto. Se hace un RMA y si se autoriza, al día siguiente te envían un equipo nuevo. Esto es una ventaja muy importante. Luego hay soporte gratuito, 8x5 durante 90 días. Si quieres el soporte 24x7 durante 1, 3, 5 años, entonces ya sí tienes que contratar el mantenimiento. Estas son las principales ventajas y otra muy importante es la gestión unificada. Los switches se pueden gestionar por CLI de manera autónoma, pero también se puede utilizar alguna de las plataformas de gestión de Ruckus para gestionar no solo la red Wi-Fi, sino también la red LAN en una única plataforma. Aquí tenemos Smartphone, Unleash y Cloud. Aquí simplemente querría comentar que Smartphone es controlador local, on-premise en el cliente, Cloud es una gestión en la plataforma Cloud de Ruckus y Unleash es la más sencilla, que es que el controlador está dentro del punto de acceso de Ruckus. Entonces, no hay controlador físico y tampoco hay infraestructura cloud. Es un controlador en el punto de acceso que gestiona toda la red Wi-Fi. Este entorno permite también gestionar switches. Se pueden hacer backups de configuraciones, monitorizar, incluso acceder directamente a la interfaz web del switch para poder hacer configuraciones. Bueno, aquí vemos las arquitecturas típicas. A la izquierda vemos 2 niveles, acceso y core directamente para redes más pequeñas. Entornos más grandes de campus pues requieren ya 3 niveles, acceso, agregación y core. Y luego a la derecha vemos también un ejemplo de data center, arquitectura spin and leaf, que está perfectamente soportada. Con lo cual vemos que el switching de Ruckus encaja perfectamente en cualquiera de estas arquitecturas. Ahora lo que vamos a comentar, esto es otro punto fuerte de Ruckus, y es que nuestras soluciones más avanzadas son para clientes más grandes con mayor número de puntos de acceso, son Smartphone y Cloud, ¿vale? Unleash está más orientada a entornos con menos número de puntos de acceso. Sin embargo, y aquí está la ventaja, el hardware es el mismo. Quiere decir que Unleash tiene puntos de acceso Ruckus. Son redes profesionales de altas prestaciones que tienen binflex y que tienen la radio avanzada de Ruckus. Es decir, con Unleash tenemos una solución de gama alta profesional, una red profesional de altas prestaciones de gama alta. Esto es una ventaja. Otros fabricantes, la solución similar a Unleash, tienen equipamiento diferente con peores prestaciones. En nuestro caso no.
Unleash es una solución de gama alta, nivel Enterprise, red profesional de altas prestaciones. Esto es un punto fuerte que tenemos en nuestra solución. Y, por supuesto, al ser el mismo hardware, se puede cambiar de un modelo a otro. Se puede empezar con Unleash y en un futuro cambiar a Cloud o al revés. Podemos empezar con Cloud y si no queremos pagar más la suscripción, pasar a Unleash, no hay ningún problema. Se puede cambiar entre los tres con el mismo hardware. Ahora vamos a comentar, por último, el diseño, bueno, un ejemplo de diseño en almacenes típico con Rucus. Y aquí vamos a ver otra fortaleza de Rucus, que es el punto de acceso T350 SE. Este punto de acceso tiene una antena de 30 grados por 120 grados. Entonces, el diseño recomendado es utilizar estos APs, un AP en cada pasillo, de manera que los 30 grados te permiten cubrir solamente solamente un pasillo y no hacer interferencia con los otros. Es verdad que el BIMFlex te va a evitar las interferencias, pero cuando un cliente habla, el diagrama de radiación de recepción es este, ¿vale? El BIMFlex funciona para transmisión, pero la recepción es omnidireccional. Bueno, pues en este caso la recepción también es 30 grados por 120. Con lo cual, este punto de acceso solamente escucha dentro de este pasillo. Aquí lo vemos longitudinal. Longitudinal quiere decir que el punto de acceso con los 120 grados, dependiendo de la inclinación, voy a cubrir la longitud que yo quiera. Aquí vemos una tabla donde vemos que si la inclinación es 0, es decir, lo ponemos recto, con una altura de 13 metros, aquí esto es un ejemplo, ¿vale? Estos cálculos se pueden hacer para cualquier entorno. Si el ejemplo pone que si la altura es 13 metros y yo la inclinación que hago es 0, es decir, no inclino, lo pongo recto, voy a cubrir, son 60 grados a un lado, 60 grados al otro, voy a cubrir 22 metros a un lado, 22 metros a otro, 45 metros en total. Si lo inclino 5 grados, vemos que ya voy a cubrir 46 metros. Si lo inclino 10 grados, voy a cubrir 51. 15 grados, 61 metros. 20 grados, 84 metros. ¿Vale? 25 grados, 153. Cuanto más lo incline, más lejos voy a llegar. O sea, más longitud voy a cubrir. Bueno, pues aquí en este ejemplo vemos cómo a una inclinación de 20 grados puedo cubrir en un lado 11 metros, en otro lado 74 metros y un total de 84 metros. Bueno, pues este es la inclinación perfecta para este entorno. Aquí vemos un entorno de altura. Esto es un caso real, ¿vale? Un diseño real que hicimos. Son 13 metros de altura y cada punto de acceso tiene una inclinación de 20 grados, con lo cual los puntos de acceso se ponen a 11 metros de un extremo, a 11 metros. Cubren el total de 84 metros, eso lo vemos en este diagrama, con lo cual cada punto de acceso cubre un pasillo y solo un pasillo. Aquí las interferencias son mínimas, son absolutamente mínimas con este diseño, porque aquí vemos cómo el punto de acceso, el primer punto de acceso tiene un canal y el próximo que va a repetir está en el lado opuesto 3 pasillos más para allá. Con lo cual, aquí el diseño es perfecto. El roaming funciona perfecto, funciona muy bien y cuando hacemos este tipo de diseños, la experiencia del cliente es perfecta. Los robots que no pueden perder ningún paquete funcionan perfectamente y no tienen ningún problema. La solución Rucus para este tipo de entornos es perfecta. Os animo a que la probéis porque los resultados son muy buenos. La experiencia que tenemos con todos nuestros clientes es muy buena. Hay clientes que tienen problemas con otros fabricantes y al poner Rucus les funciona perfectamente. Bueno, pues con esto he terminado la presentación y estoy disponible para cualquier pregunta o simplemente dar paso a la próxima parte del webinar. Vamos dar então agora início à ação de perguntas e respostas. Aguardar só que o Helder se posicione. Helder, vamos dar início então. Tenho aqui uma questão para ti colocada pelo Sr. António Raposo, que diz, percebi que ao gerar as guias de conferência e aviamentos, estes ficam de imediato disponíveis no PDA. Pergunto, ficam todos os documentos disponíveis em todos os PDAs para todos os operadores elegíveis para os tratar?
Sim, neste momento, nós temos a associação feita a secção para o utilizador. Ou seja, se um utilizador tiver acesso à secção 1 ou ao armazém 1, todos os documentos suscetíveis de serem comunicados ficam nos PDAs desses utilizadores. O que estamos a pensar, e penso que estará disponível para breve, é uma funcionalidade que permita associar um documento a um determinado utilizador. Ou seja, ser um processo, enquanto neste momento é um processo automático, colocar essa funcionalidade para que alguém no armazém, o responsável no armazém, possa associar o processo de picking ou de conferência a um determinado utilizador. Não sei se fui claro ou se há mais alguma questão. De momento não temos mais questões. Guardamos mais um bocadinho. Exatamente. Bom dia, Hélder. Posso colocar uma questão? Diz-me uma coisa, a nível do inventário, se eu tiver um armazém que não tenha Wi-Fi, o inventário, posso ir a esse armazém fazer também? Sim. É uma boa questão. Ao contrário do IPP, os PDAs com o IPP têm que estar ligados à rede, ou seja, a cobertura do Wi-Fi tem que ser total. No caso do inventário, não. Nós só precisamos de estar ligados à rede para recolher as contagens físicas. Portanto, aquelas contagens que nós definimos no visual, depois temos de as recolher para o PDA e, nesse caso, temos de estar ligados à rede. Depois da contagem recolhida para o lado do PDA, podemos desligar os PDAs da rede e ir fazer a contagem para qualquer armazém que não precisa de rede. Só volta a precisar de rede quando quiser enviar o ficheiro com as quantidades e com os artigos de volta para o visual. Ok, obrigado. Não temos mais questões aqui nas nossas perguntas e respostas. Não havendo mais questões, sugiro terminarmos a nossa sessão. Agradeço os testemunhos do Hélder Santos e do Jorge de Rucos. Temos consciência que a meia hora dedicada ao tema do IPP é insuficiente para ficarem com uma visão alargada das funcionalidades que disponibilizamos, tal como disse no início. Para aprofundarmos estes temas, sugerimos reuniões presenciais com tempo para demonstrarmos as soluções e adaptarmos a solução às vossas necessidades. Para isso, digamos, podem nos contactar telefonicamente ou por mail. Resta-me agradecer a participação dos nossos clientes que dedicaram uma hora do seu tempo a este tema. Esperamos ter correspondido às vossas expectativas e, mais uma vez, agradecemos a vossa participação. Muito bom dia para todos. Bom dia. Obrigado e bom dia. Bom dia.